nosso amigo Dinarco, lá na Fazenda Poço Caboclo, lá no sítio Taboca, acompanha nosso programa todos os dias, mandou uma mensagem, lembrando que admira o nosso trabalho, nosso amigo Marcos Rodrigues também. E traz uma informação, porque o plenário da Câmara dos Deputados aprovou no final da noite da última terça-feira o projeto de lei antifacção, que prevê o aumento de penas pela participação em organização criminosa ou milícia. A proposta foi enviada pelo governo federal ao Congresso em 31 de outubro, mas houve alterações tanto na Câmara como também no Senado. Na Câmara, o relator foi o deputado Guilherme Derrite, do PP de São Paulo, que apresentou um substitutivo ao projeto de lei de autoria do governo federal. O texto final agora seguirá para a sanção do presidente Lula. O projeto estipula a tipificação de condutas comuns de organizações criminosas ou milícias privadas. A pena prevista é de reclusão de 20 a 40 anos em um crime categorizado como domínio social estruturado. O favorecimento a esse domínio será punido com reclusão de 12 a 20 anos. Na Câmara, o projeto de lei antifacção foi chamado de Marco Legal de Enfrentamento do Crime Organizado. A maior parte das alterações feitas pelo Senado acabaram rejeitadas. E foram excluídas também a taxação de bets para a criação de fundo de combate ao crime organizado e mudanças no combate, na atribuição da Polícia Federal em cooperações internacionais. E na última quarta-feira, o presidente da Câmara, o paraibano Hugo Mota, anunciou que a possível futura lei deverá ser batizada com o nome do ex-ministro Raul Jungmann, que morreu no mês passado. Segundo o texto final, haverá restrições ao condenado por esses crimes, como a proibição de ser beneficiado por anistia, graça ou indulto, fiança ou liberdade condicional. Ainda os dependentes de quem se envolver com o crime organizado não contarão com auxílio reclusão se ele estiver preso provisoriamente ou cumprindo pena privativa de liberdade em regime fechado ou semiaberto, em razão de ter cometido qualquer crime previsto no projeto. As pessoas condenadas por esses crimes ou mantidas sob custódia até o julgamento deverão ficar obrigatoriamente em presídio federal de segurança máxima se houver indícios concretos de que exercem liderança, chefia ou façam parte de núcleos de comando de organização criminosa, paramilitar ou milícia privada. O presidente da Câmara, Hugo Mota, também disse que o projeto representa a resposta mais dura dada ao crime organizado. No início da discussão, ele explicou que o governo federal e a oposição haviam entrado em um acordo para acelerar essa votação. Para o líder do do Partido Socialista Brasileiro, o deputado Jonas Donizete, de São Paulo, o texto foi aperfeiçoado com pontos positivos da Câmara e também do Senado Federal. O deputado Capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas, vice-líder do PL, destacou que o projeto vai ser o pontapé inicial para retirar organizações criminosas da política. Deputados da base do governo, por outro lado, criticaram a aprovação de destaque para retirar a criação da contribuição de intervenção do domínio econômico sobre as bets para financiar o combate ao crime organizado. O deputado Lindenberg Farias, do PT do Rio de Janeiro, disse que a cobrança traria 30 bilhões de reais para a segurança pública. Está aí um projeto que visa combater ao crime organizado no Brasil, projeto esse que seguiu agora para a sanção do presidente Lula, que deve visitar a Paraíba no próximo mês de março, como já adiantou o deputado e presidente da Assembleia Legislativa, Adriano Galdino. Olha, como o Marcos falou no começo do comentário, a Justiça de Minas Gerais acolheu os embargos de declaração do Ministério Público e decidiu restabelecer a condenação de um homem de 35 anos acusado de ter estuprado um adolescente de 12 anos. A Justiça também expediu mandados de prisão contra o homem e contra a mãe da adolescente acusada de conivência com o crime. A decisão monocrática proferida por um único juiz é do desembargador Magid Laouf Nawá. E recebi o pessoal mandando mensagem. Parabenizo o desembargador. Parabenizar por fazer o trabalho dele, que deixou de ser feito quando absolveu esse cara. Inacreditável, essa justiça do Brasil. E
decisão, eu tenho certeza, eu não falo sem medo de errar, só foi tomada por conta da pressão que foi dada nas redes sociais, por conta da pressão da mídia, da exposição. E aí, eu reforço aqui o trabalho da imprensa, que tem que pressionar na hora certa. E nesse caso foi eficiente, porque ia ficar por isso mesmo. Se não tivesse divulgação, se o povo não ficasse sabendo como essa proporção que tomou, não ia ser feito nada. E agora, com uma decisão que saiu, o homem e a mãe da vítima foram condenados em primeira instância pelo crime de estupro de vulnerável. A 9ª Câmara Criminal, entretanto, entendeu que o réu e a vítima tinham vínculo afetivo consensual e derrubou a sentença da primeira instância, absolvendo o homem e a mãe da criança. Outra alegação utilizada para a absolvição é de que ela já teria tido relações sexuais com outros homens. E aí, meu amigo, eu lhe pergunto, e o que é que a gente tem a ver com isso? O que é que tem a ver? Criança não tem querer não, meu amigo, não tem essa não. Por isso que a gente vê no Brasil o índice de gravidez na adolescência. O Estado não cuida, se a família não cuida, o Estado tem que dar essa segurança para as crianças, para os adolescentes. E agora eu trago uma notícia importante, porque a aprovação pelo Senado Federal da medida provisória que transforma a Autoridade Nacional de Proteção de Dados em uma agência reguladora se torna também um passo decisivo e necessário para o Brasil enfrentar um dos maiores desafios do nosso tempo, que é, com certeza, a proteção de crianças e adolescentes no ambiente digital. Porque hoje, esse público cresce conectado, redes sociais, jogos online, plataformas de vídeo, com certeza fazem parte da rotina desde muito cedo. O problema é que o mundo digital não é neutro nem seguro por natureza, porque ele expõe crianças a conteúdos inadequados, exploração comercial, discurso de ódio, violência simbólica e, até em casos extremos, crimes graves. Por isso, não dá mais para tratar a internet como uma terra sem lei. Via esses dias relatos, até uma reportagem que passou no Fantástico, em relação ao jogo Roblox. Tem que ser tomadas essas atitudes, mas também tem uma coisa. Criança hoje pode acessar um site pornográfico simples. Basta ter internet. E nada é feito em relação a isso. Ao transformar a ANPD em uma agência reguladora, o Congresso fortalece a capacidade do Estado de fiscalizar, normatizar e cobrar responsabilidades das grandes plataformas digitais. Não se trata de censura, mas sim de uma proteção. Assim como existem regras para brinquedos, escolas e publicidade infantil, também precisam existir regras claras para o ambiente digital. E um ponto central dessa medida é a implementação do ECA Digital, que entra em vigor já em 17 de março. Ele nasce com um objetivo muito claro, que é combater a chamada adultização das crianças nas redes sociais. E estamos falando de exposição precoce a padrões estéticos irreais, erotização, pressão por likes, monetização da imagem infantil e estímulos psicológicos que podem causar danos profundos ao desenvolvimento emocional. O Estatuto impõe obrigações diretas às plataformas, como a exigência de vinculação dos perfis de crianças e adolescentes a responsáveis legais e a remoção rápida de conteúdos abusivos. E isso muda o jogo. Até agora, muitas empresas se beneficiavam da audiência infantil sem assumir qualquer responsabilidade real sobre os impactos disso. E como bem destacou o senador Alessandro Vieira, o relator da proposta, essas medidas são fundamentais para garantir uma proteção efetiva dos menores no ambiente digital, e ele está certo. Não basta só a boa vontade dos pais ou de campanhas educativas isoladas, porque é preciso estrutura, fiscalização, sanções claras para quem descumpre essas regras. E outro ponto importante é a autonomia da ANPD, porque ao deixar de ser apenas um órgão vinculado administrativamente e passar a ter um status de agência reguladora, ela ganha mais independência técnica para agir, inclusive diante de pressões políticas e econômicas. Isso é essencial quando estamos lidando com gigantes da tecnologia que movimentam bilhões e têm um enorme poder de influência. A criação de 200 cargos de especialistas em proteção de dados por meio do concurso público também reforça essa estrutura. Segurança digital também não é improviso, se exige ali um conhecimento técnico, atualização constante, capacidade de resposta rápida diante de novas ameaças. Vale lembrar que essa medida agora segue para a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva,
E a expectativa é que seja confirmada sem nenhuma alteração, que a urgência com certeza é real. E cada dia sem regulação adequada é mais um dia em que crianças ficam expostas a riscos que não conseguem compreender ou enfrentar sozinhas. Porque proteger crianças e adolescentes na internet é proteger o futuro do nosso país. E aí você, pai e mãe, a gente reforça. Veja o que é que seu filho olha na internet. Veja como é que está o comportamento dele. Porque são em momentos simples que podem revelar momentos difíceis que essa criança está passando e coisas que estão acontecendo dentro das redes sociais. Então é muito importante que haja essa regulamentação e que haja, com certeza, essa atenção a mais para esse público de crianças e adolescentes. Em Cajazeiras, 6 horas e 57 minutos. Bom dia.